sejam muito bem-vindos ao nosso segundo episódio do Dose Delas. Obrigada a você que está nos ouvindo através do Spotify. Aproveita, deixa aquele like para nós no YouTube e siga também o nosso Insta, @dose.delas. É isso aí. E agora eu quero apresentar para vocês o nosso convidado do nosso segundo episódio. Mas, gente, é tanta coisa nesse currículo aqui que eu vou ter que ler. Então, vamos lá. Ele, que é pai da Catarina, que é esposo da Ana Paula, que empreende desde os 18 anos de idade, autor do livro Tinha Tudo para Dar Errado, presidente do Destinos Floripa, vice-presidente da Associação Brasileira de Empresas de Eventos do Brasil, CEO da Lush Agência, Lush House, Pet e Você Store, e CEO do maior evento de empreendedorismo do Brasil, o Empreende Brasil. Seja bem-vindo, Lucas Schweitzer! Obrigado, Elis. Obrigado, Ju. Um prazer estar com vocês. Seja muito bem-vindo aqui com a gente. Não, vai ser muito bom esse bate-papo aí. Obrigado pelo convite, pela recepção e tenho certeza que vai ser muito transformador esse nosso bate-papo de Nós hoje. que agradecemos, né, Elis? Demais. A presença tão ilustre aqui para nossas doses de inspirações, né? Não, Hoje vai vamos ser junto. inspirador. Vamos Te que vamos. prepara que é um bombardeio de perguntas aqui pra te Vamos pra A gente cima. quer saber É muito tudo, conteúdo. aproveitar. Vamos lá, Então. então. Lucas, eu estive no teu evento, né, no Empreende Brasil, um evento maravilhoso, queremos já aproveitar aqui e te parabenizar. Eu e a Elisa, a gente estava lá acompanhando tudo, e aí eu escutei a tua história lá no palco. Muita gente chorando Inclusive do nós. nosso lado, nós ali, né? E a tua história de vida é muito... A gente que fez o podcast para inspirar pessoas, a tua história é muito inspiradora, né? Sim, Será que tu podia compartilhar um pouquinho para quem, de repente, não te conhece ainda e com certeza, Ju. ainda não sabe o que tu passou? Eu falo muito que a minha história ela é uma forma de inspirar pessoas, né? A gente encontrar na dor uma forma de seguir em frente. E a grande questão é que todo mundo tem desafios na vida, né? Seja desafio familiar, de ter uma família que talvez não apoie, ou não ter família, um desafio financeiro. Enfim, todos temos desafios. A grande questão é com a certeza de que alguma hora a gente vai cair na vida, de que forma que a gente levanta após a queda, né? Eu acho que é isso que define a gente, né? De que forma que a gente vai lidar com os problemas. E como tu comentou a minha história, eu tive uma infância normal, de um modo geral, e na adolescência a minha mãe acabou falecendo de câncer quando eu tinha 15 anos. E aí acho que esse foi o primeiro grande desafio, assim, né, da minha vida, porque a gente tinha um script, né, quando a gente era mais novo, que, pô, a gente ia ter que estudar e passar no vestibular, escolher uma empresa, trabalhar, aí tu ia ter filho, ia casar, e daí tu ia entrar, e aí a tua mãe ia cuidar dos teus netos, né, a gente tinha esse Padrão, né? script, padrão, né, e hoje em dia, acho que esse padrão ele foi se quebrando, mas quando éramos jovens, né, acho que a gente tinha isso mais forte. E com 15 anos eu vi que, porra, tudo aquilo que a gente projetava não ia ser bem assim. E aí, com 15 anos, acabou que minha mãe faleceu de câncer. E 2, 3 anos depois, né, desestruturou toda a família. Eu tenho 2 irmãos e meu pai também morava com a gente. E nesses 2, 3 anos, meu pai acabou também entrando em depressão, saiu do emprego. Tive vários desafios nesse meio tempo. E meu pai acabou se suicidando também, né, nesse meio tempo. E até chegar esse momento aí também tiveram vários desafios. Meu pai sumir, meu pai desaparecer. Então, eu acredito que com 18 para 19 anos ali, né, quando meu pai acabou falecendo também, eu tive no empreendedorismo uma forma de seguir em frente. E eu sou daquelas crianças ali, né, eu até comentei, sempre comento, eu sou daquelas crianças que acordava cedo para ver pequenas empresas, grandes negócios, né? Eu também, eu adoro. E aí eu já tinha isso, né, do espírito empreendedor. Então eu acredito que com essas dificuldades, esses desafios, acabou acelerando o processo. E sempre que a gente tem um problema, a gente tem 2 alternativas, né? Uma, se vitimizar por ele, porra, e ficar se questionando o porquê de tudo aquilo. Ainda mais a forma como foi meu pai, né? Questão de cometer suicídio. E talvez respostas que eu nunca teria, né? Então, eu foquei muito no que eu poderia fazer diante daquela situação que eu Pra tava. reverter Pra reverter aquela tudo história aquilo, que né? tava vivendo, né? Exato. E eu falo muito, Ju, que
50% das coisas que acontecem nas nossas vidas dependem da gente. E 50% das coisas são fatores externos. Economia, família, enfim, política. E aí, o que a gente vai fazer dentro dos nossos 50%, né? Então, muitas vezes a gente fica trazendo um emocional muito forte por aquilo que não controlamos, né? Então, poxa, a gente vai deixar de trabalhar porque tá tendo guerra na Ucrânia? Ou, porra, vamos focar no nosso, né? Pra gente fazer o que a gente pode fazer diante daquilo que tudo tá refletindo, né? Preço na gasolina, os insumos subindo. Mas esse é o cenário que a gente tá e que a gente não controla. Tudo é questão de escolhas, né? Exato. Poderia escolher, enfim, ficar depressivo como teu pai ficou na época na falta da tua mãe. Tu perdeu os dois, mas talvez até o trabalho de alguma forma te ocupou de uma certa forma pra ti também não ficar pensando só naquilo, né? Vazio que tava, né? Aquela dor que tu tava sentindo no momento. Exato. Então, eu acho que no empreendedorismo foi uma forma de realmente seguir em frente, né? Então eu... por isso que hoje eu tenho no empreendedorismo, inclusive no Empreende Brasil, uma forma de disseminar isso, né? Tipo, poxa, de que forma que a gente pode potencializar para que outras pessoas não sejam vítimas dos seus problemas e sejam realmente protagonistas da sua história, né? E aí que faz toda a diferença. Eu também, lógico que não foi na mesma versão que a tua, mas também perdi meu pai quando eu comecei a empreender. E eu lembro do dia que eu tava com uma agenda muito cheia e que eu tive que desmarcar todo mundo porque aconteceu uma fatalidade que eu jamais imaginei que com a idade que eu tinha eu ia perder meu pai. E Quantos aí... tu tinha na época? Já fazem 3 anos, tinha 28. Sim. E ali eu me desesperei e pensei, pronto, agora eu perdi minha empresa. Porque agora eu não vou ter força pra trabalhar. Sim. E eu lembro de ter... E era tão difícil conquistar cliente, eu ter que desmarcar as clientes. Mas naquele momento eu não tinha, enfim, força pra nada, né? Foi minhas amigas que falaram com o cliente e tudo mais. Só que quando a gente começa a voltar, eu comecei a ver, não, elas vão voltar. Elas estão voltando. Eu não perdi tudo, não foi bem assim. Só que ali, como antes de ele falecer, ele me ajudou a fazer planilhas e... Sim. Não, filha, vai que vai dar certo. Foi até um gás impulsionador pra eu... Não, agora eu vou fazer acontecer. Por ele também, Por né? ele também. Exato. E também por aquilo que eu te falei, de ocupar. Eu conversava tanto com as minhas clientes sobre N assuntos e aquilo me intertia no dia a dia. E aí foi Nem via a hora passar, né? Nem via a hora passar. Aí realmente, quando eu chegava em casa sozinha, que eu moro sozinha, quando eu chegava em casa sozinha é onde a ficha caía, que fazia muito pouco tempo que tinha acontecido. Mas no outro dia eu já tinha força pra levantar de novo. Sim. Porque eu sabia que ia me fazer bem me ocupar conversando com o a trabalho virou até uma válvula de escape pra recuperar E daquele impulsiona... sofrimento, né? E é importante entender que, né, toda fase ali toda perda, ela tem uma fase, né, da negação, uma fase da aceitação. E é importante deixar viver essa fase, mas não necessariamente sofrer, né? Tipo, acredito eu que, óbvio, né, cada um vai lidar de uma forma, mas de que forma que a gente pode viver essas etapas pra gente não cortar algo que é natural, que é um fluxo humano. Inclusive, na época, eu não procurei ajuda profissional de um psicólogo, por exemplo. Mas um psicólogo hoje em dia, né, iria ajudar. Mas na época eu não tinha tanta clareza disso. Mas acabou dando certo, talvez com a educação que meus pais me deram, talvez com tudo que eu já tinha aprendido, né? De uma família de princípios que te... Exato. Então, te fizeram... é sempre a história, né, que vai nos fazer chegar até aqui, né? Então... E faz parte da tua história. E faz parte da minha história. Hoje, quando tu dá teus depoimentos, Exato. Não tem como tirar da tua história, porque faz parte da tua história. E é uma etapa do processo que a gente tem que entender, né? Tipo, o desafio que a gente passou, né, nas nossas famílias, é uma etapa do processo. Vamos ter outras etapas do processo até a gente ficar velho, né? Infelizmente, teremos outros desafios a passar, mas de que forma que a gente pode passar isso de uma forma mais leve? A escolha, né? Aí vem a escolha de passar no luto, né? Exato. Ou então seguir em frente e tocar a vida e a gente entender que essa vida é muito incerta, os obstáculos aparecem, mas a gente tá na nossa mão o destino, né? E o principal ponto, Ju, assim, o sonho do meu pai, eu desde pequeno eu assistia com ele Fórmula 1. E o sonho do meu pai era assistir uma corrida de Fórmula 1 em Interlagos, em São Paulo. Não era nem em Mônaco, era em Interlagos, São Paulo, aqui. E todo ano eu perguntava pra ele, pai, esse ano a gente vai pra Interlagos e tal. Ele disse, não, filho, esse ano não vai, mas ano que vem a gente vê. E aí a vida foi passando e sempre ele foi postergando, né? Ele sempre foi postergando. E um dos principais aprendizados que eu tive com tudo isso que eu vivi foi que, poxa, meus pais, eles viveram deixando os sonhos deles pro ano que vem, postergando os objetivos. E eles faleceram sem realizar coisas simples, né? Que eram sonhos deles.
Então, isso me fez muito aprender. Inclusive, hoje eu tenho um mural de coisas que eu quero realizar na minha vida, assim, de experiências. Olha que legal, gente. E de experiências, legal. assim, desde... Eu comecei isso bem cedo, assim, a fazer esse mural. Desde coisas simples, do tipo... Quando eu era mais novo, eu nunca tinha jogado boliche, por exemplo. Eu disse, cara, eu quero jogar boliche uma vez na vida. Então, desde coisas simples, às vezes, que a gente sempre quis fazer, Ai, eu já até acabei de coisas lembrar mais de uma. audaciosas. Eu quero atirar, quero no clube Atirar? de tiro, eu nunca fui. Aí, Tem ó, que ir. e tem bem pertinho aí, Pois né? Então, são Já- experiências já que... me inspirou. Já bota um cheque aí. Botar um check. Mas adorei essa ideia também. A gente tem que colocar no papel, né? E colocar no papel Então vai e aí... deixando, vai deixando. E aí eu vou Colocar dar no papel e executar, E né? executar. E executar. Pode até ser no Trello, nem precisa ser no papel. Né? E hoje até é legal que teve um ano que eu viajei para os Emirados e eu não tava com a ideia de... Eu fui para Dubai e eu não tava com a ideia de, poxa, vou lá fazer tal coisa. Pô, vou para Dubai. Mas eu revisei minha lista do tipo, coisas que eu quero fazer de experiência. E tinha lá saltar de paraquedas. Nossa. Cara, estou em Dubai. Porra, mas deve ser muito caro, né? Cara, vou olhar quanto que é e Não tal. Eu custa fui ver. E não era tão mais caro que era aqui, né? Proporcionalmente ao lugar que você tá, que hoje é, né, o principal o lugar de salto de paraquedas no mundo. E aí eu saltei de paraquedas lá. E foi uma das experiências, assim, que mais incríveis. E olha que engraçado. Quando eu postei, né, no Instagram, e na época era Facebook também. Quando eu postei que eu tinha saltado de paraquedas, uma galera veio falar comigo, cara, é meu sonho, porra, eu sempre quis fazer isso e tal. E eu comecei a perguntar para as pessoas, porra, que legal, e quando que você vai? Não sei. Porque é caro, né? Eu disse, tá, mas caro quanto? Ah, não sei também, não Nem- pesquisei nem pesquisou preço. preço. Mas aqui em Florianópolis, aqui em Santa Catarina, nem tem, né? Eu disse, tem. Eu disse, tem? Não sabia. Então, poxa, às vezes é sonho nosso, a gente esquece que é sonho, porque a gente não tá listado. E acaba que a gente não deixa isso de forma objetiva, né? Quanto custa, onde que vai ser, e de que forma que eu vou realizar. Construir, né? Construir algo, né? Então, Como chegar nesse sonho, né? exato. Poxa, é Senão ele R$1.000. fica muito distante. É X horas daqui. Então, beleza, tenho consciência disso. Agora é questão de se organizar e fazer isso um plano de ação, né? Sim. Então, são coisas simples que vai fazer a gente ser mais realizador e menos deixar a vida passar. Né? Adorei. Show. Já nos inspirou. Vamos saltar de paraquedas. Não, esse Olha, esse eu pulo também. Mas é pra pular mesmo. Né? Vou pular mesmo de não ir. Deixa eu atirar com um pezinho no chão. Eu tenho medo de altura. Sim. Até lembro que também. no Empreende, eu não consigo lembrar que tu tava junto, não sei se tu lembra. História de que quem tem medo de pular é algum sentimento que tem guardado, quem tem medo de altura. Não, então eu tenho, porque não dá. É demais pra mim. Meu Deus, não consigo nem ficar numa ponte de vidro nessas que tem aqui na serra. E toda a fobia... Fobia mesmo. Eu fiz uma formação em PNL também, né? E o nosso cérebro, ele nos... tem às vezes mulher que fica grávida psicológico, né? Então, como que o nosso cérebro ele é potente, né? Então, isso dá que ser trabalhado, assim. Mas às vezes é questão de querer e ser prioridade. Sim. Mas o nosso cérebro é questão de... O marketing fala muito disso, né? Tipo, o marketing é muito trabalhar com a questão do cérebro, né? Da questão do consciente, do inconsciente, marketing oculto, marketing subliminar. Então, trabalha muito com acabar a minha também. lista primeiro, depois Por eu vou favor. incluindo novos. Mas a gente precisa condicionar nossa mente, né? Sim. Algumas E conhecer, situações. né? Se conhecer, acho que tudo é um reflexo, né? De alguma coisa. Então, e tem coisas que tudo bem não mexer e tá tudo certo, né? O importante é a gente ser feliz. Esse Mas é o ponto. se tu não tiver esse autoconhecimento de saber o que tu gosta, pra onde tu queria, qual país tu tem vontade de conhecer, ou que tipo de viagem fazer, que esporte quer praticar, tu não tem como sonhar também. Então tem Exato. que parar. A gente não para pra fazer isso, né? E hoje, por exemplo, assim, todo mundo tem sonhos, né? Só que a grande questão é de que forma que a gente vai deixar esse sonho intangível. Tipo, poxa, ser rico. Tá, beleza. O que é ser rico pra você? Isso. Ou o que é ter sucesso pra você? Né? Então, eu quero ter uma casa. Como que é essa casa? Então, até como exemplo, eu trabalho muito com coisas visuais, assim, né? Então, eu tenho meu planejamento da vida que eu quero e tal. Então, o carro que eu quero, eu tenho uma foto no meu mural. A casa que eu quero, eu tenho foto no meu mural. Então, eu tenho muito Olha onde eu isso tenho. de forma tangível.
Pra Aí, olhar ó, o celular o tempo celular, todo e ver o tempo exato. todo. E aí disso é muito, tipo, tá, em quanto tempo você quer isso? Você quer ter acesso ou tu quer ter posse? Né? Por exemplo, uma grande casa, quer comprar ou quer alugar? Né? Muitas vezes hoje em dia é muito mais a era da experiência do que da posse, né? Então, enfim, tem N formas da gente ser, né, realizador aí de grandes conquistas. Deixa eu te falar. Quanto você disse ali, desde pequena eu já gostava de assistir o Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Me identifiquei muito, porque eu adoro. Até hoje, eu coloco no YouTube, vejo Sim. coisa antiga, é muito bom. E, um exemplo, na minha infância, com 13 anos de idade, eu já queria ser independente. Então, nasci em família de empreendedores, não eram super bem-sucedidos, mas tocavam seu negócio, corriam no seu dia a dia, e eu via meu pai, batalhadores. Eu via meu pai e minha mãe ali todos os dias, acordando cedo, de madrugada, e tinha loja em shopping e tudo mais, e eu dormia no meio de saco de roupa e tava lá sempre junto. Enfim, e quando eu tive meus 12, meus pais se separaram, e com 13 anos eu queria ser independente. Então, vendo minha mãe passar necessidade, eu falei, eu quero participar, eu quero poder ajudar de alguma forma. Então, com 13 anos, eu comecei a trabalhar numa fábrica para bordar bolsas. Porque eu já sabia fazer bijuteria, aquelas coisas de menino e tal, fazer brinco. Então, comecei a bordar bolsa, eu ganhava 50 centavos por bordado na bolsa. Inclusive, a Ju tem uma história muito parecida, né, Ju? Eu fazia bolsa de crochê. Aí, Pra assim, mim, Minha na mãe, escola. pra ajudar em casa. Então, Caramba. assim, já me vi... Também, uns 13 anos também, eu devia ter. Tem história em comum nisso. Muito. A gente descobriu isso hoje. E aí, Bolsa e aí, que legal. Eu vendia no colégio e ali eu já me descobri como empreendedora também. Sim. E é legal como a gente se adapta às necessidades, né? Sim. E como e como a gente aprende nos desafios, né? Talvez se estivesse tudo bem, talvez não tivesse alguns gatilhos, talvez a gente não iria para uma ação. Com toda certeza. Se a vida dos meus pais não tivesse mudado, a minha talvez seria com um conforto diferente, né? Sim. Então ali eu tenho muita atitude. Então eu não podia ver a minha mãe naquele momento passando necessidade para criar nós duas e não fazer nada. Foi onde eu tive essa vontade de colaborar. Porque eu via a necessidade dela de trazer alimento para casa, de comprar uniforme pra gente ir pra escola e tudo mais. E eu tinha um tempo livre, porque eu estudava só de manhã, à tarde eu queria me ocupar. Não conseguia ficar em casa sem fazer nada. E aí, esse trabalho artesanal vem desde muito pequena, assim. Eu sempre quis mexer com trabalhos artesanais. Tanto que me ajuda hoje no cílio, né? Se hoje eu tenho toda a facilidade em separar fio por fio e fazer rápido, é porque eu treinei minhas mãos lá atrás, né? Então nada é por acaso. Sim. Mas aí eu te pergunto nessa questão, se tem alguma coisa na tua infância que tu já fazia, por exemplo, ali quando tu era bem novinho, que já assistia o programa, mas tinha algum desenho, pintura, alguma coisa que já te instigava nessa questão de empreendedorismo? Eu era líder de classe, desde a primeira, segunda série. Uma coisa. Aí, quem quer ser líder de sala? Dizia, eu quero ser líder de sala. E até uma história engraçada, teve na segunda série isso, na segunda série, eu fui líder de classe, e aí poxa, o que eu posso fazer de diferente e tal, pra ajudar os professores, ajudar a coordenação, porque os professores davam peso, né, tipo, ó, ele é líder de classe, vou falar com ele e tal, pra ele repassar os recados pra turma. E eu estudei em colégio público, né, até minha 8ª série, e aí teve um ano, na segunda série, eu fui lá na frente e falei assim, pessoal, eu vou dar um prêmio pro aluno mais comportado de cada mês. E aí, a minha forma de ver o comportamento era a pessoa que não incomodava na sala, né? E aí eu dei o prêmio uma vez pra uma amiga minha. Que deixasse tu cumprir a tua... E ela sentava na frente, ela não falava nada com ninguém, e eu assim, cara, ela é uma boa aluna. E daí eu fui analisando as pessoas, assim, e aí eu dei o prêmio pra ela no final do mês, assim, disse, a aluna destaque desse mês é a Raquel, se estiver escutando a gente aí. E eu lembro que... E olha a inocência, né? Meu pai era representante de refrigerante na época, refrigerante de uma marca, e eu dei pra ela um calendário de refrigerante e um fardinho de refrigerante. Que era assim... E o ponto, assim, era o melhor que eu podia fazer naquela época, assim, cara, eu adoraria ganhar um calendário pra colocar ali minhas tarefas e um fardinho de refrigerante. E aí eu dei pra ela, assim, chamei ela na frente, te dei parabéns e tal. E depois eu fui descobrir que as notas delas eram baixas. Então ela só era quietinha, mas eu não tinha... Não era o critério. Não era o critério. Eu não tinha acesso a essas informações, né?
Depois que eu comecei a ver as provas, eu disse assim, porra, por que aquele número tá em vermelho? Depois eu fui começando a criar consciência que a nota vermelha era a nota baixa. Então, como tinha gestão. como é engraçado que coisas que a gente vai fazendo vai nos moldando, assim, né? E o ponto é esse, fazer o melhor dentro daquilo que a gente pode, né? Muitas vezes as pessoas Mas postergam... a ideia partiu de ti. Partir de vou mim. dar um presentinho. Olha Vou que dar legal. um reconhecimento. Reconhecimento. E talvez... E é sempre por repertório, né? Com certeza já tinha visto em algum lugar, né? De uma reportagem, de reconhecimento, né? Como gestão de pessoas, né? De uma forma ainda muito... sem consciência, né? Mas talvez já demonstrando aí algumas características, né? Que legal. Tu ia concluir com fazer da melhor forma que você pode, com as ferramentas que você tem? Nesse sentido, e também muitas vezes as pessoas pensam, tipo, cara, eu não tô preparado para fazer isso, eu não tô preparado para abrir meu negócio, não tô preparado para começar esse projeto. E a grande questão é que a gente nunca vai estar preparado, né? Então, se a gente se vê, talvez há 10 anos atrás, numa foto, a gente vai dizer, meu Deus do céu, como o tempo faz bem pra gente, né? E naquela época a gente se achava o máximo, né? Então, assim, todo mundo passa por essa transformação. Então, a grande questão é começar da forma com que dá, né? Com o pé no chão, mais cabeça nas nuvens, que eu falo muito, pra realmente fazer acontecer. Porque senão, realmente, a vida passa e a gente nunca vai estar preparado, né? Eu recebo muita mensagem de meninas querendo começar na profissão de cílios, né? E aí elas falam, tá, mas tem que ter alguma habilidade? Tem que fazer crochê, por exemplo? Tem que fazer algum artesanato? Tem que saber mexer com as mãos, porque eu sou péssima. E aí eu falo, não, você não precisa fazer nada. Lógico que se tu tiver alguma habilidade, vai somar, né? Já sai na frente. Mas é treinar, é igual andar de bicicleta, é igual dirigir, então depois vai ser automático. E velocidade, tu vai ganhar com o treino e com o tempo. Então qualquer pessoa treinando, se dedicando, tendo atitude, consegue. E comigo, comecei do zero, eu trabalhava numa área completamente diferente. Fazia nas horas extras e deu certo. Aí eu falo, se tu quiser replicar o que eu fiz, eu te ensino tudo que eu fiz. Sim. Só que eu não posso levantar e te acordar, te tirar da cama. Tu vai ter que ter a atitude de fazer a tua parte. Na parte técnica, Sim. E as dicas do que eu fiz, eu posso te ajudar. Então, realmente, tendo atitude dá certo. E é isso, né? Muitas vezes as pessoas veem um sucesso, né? Do tipo, pô, do nada apareceu e deu sucesso, né? Então a gente fala muito que... Só não veio do nada, né? Quando falou ali. O sucesso da noite pro dia leva anos pra acontecer, né? Então as pessoas vêm só de fora. O próprio Empreende Brasil, né? Pô, o Empreende Brasil começou em 2014, são 8 anos, né? Então, depois que ele foi ganhar notoriedade, né? Depois da sexta edição que ele foi crescer. Então, poxa, 6 anos batalhando, aprendendo, fazendo. E não desistindo. E não desistir muito por... É muito mais do que o resultado em si, é o propósito, né? Então, pô, eu tô fazendo a diferença na vida das pessoas, então... E o mais legal de Insight, assim, que eu entendi que a gente começa a ter resultado financeiro e resultado mesmo de impacto, quanto mais impacto a gente tiver. Então, por exemplo, quanto mais pessoas assistir esse podcast, mais pessoas ter views, mais resultados vocês vão ter. Quanto mais gente aprender contigo, né? E quanto mais pessoas irem no Empreende Brasil e forem impactadas, mais resultado vai ter. Então, o nosso resultado é proporcional ao número de impacto de pessoas que a gente atinge, né? Então, em geral, é um bom feeling, né? Do tipo, a pessoa, porra, mas eu tenho minha loja aqui há 10 anos e não dá certo. Assim, cara, mas tem a loja há 10 anos, mas entra 20 pessoas por dia. E tá fazendo a mesma coisa, será, há 10 anos? Exato. Então, tu vai continuar atendendo X pessoas por dia. Eu acho, assim, que a gente não pode também se comparar ao outro, sabe? Porque a gente não tá olhando a vida do outro, assim, se o outro tá acordando cedo, que horas tá acordando todo dia, quantas horas ele gasta no projeto dele, quanto ele se dedica, quanto ele investiu pra estar ali. Então, assim, eu dou curso também na minha área, então, assim, eu vejo que, às vezes, as alunas, no primeiro dia de aula prática, elas ficam frustradas, porque elas estão ali, meu Deus, eu não tô conseguindo, eu não dá, isso aqui não dá pra mim. Fala, meu Deus, eu vou trazer pra vocês o meu primeiro trabalho, pra vocês verem. Assim, tem coisas que só a experiência nos dá, né? Então, a gente tem que ter paciência, mas... E é uma competição, né, Joy? Isso que tu falou faz muito sentido, que é uma competição com a gente mesmo, né? Então, sempre que a gente olha o concorrente, a gente sempre vai atrás, porque daí a gente vai estar atrás, né? Porque o concorrente, a gente vai estar vendo o que o concorrente está fazendo pra gente fazer igual, parecido ou melhorar.
E a grande questão da inovação é, pô, o que eu posso fazer para surpreender e ser referência no mercado e o meu concorrente me olhar, né? Não o contrário. A gente vai olhar os melhores concorrentes. Exato. Vai E ser- olhar para fora, né? Claro. Fora do E Brasil. com certeza, Claro. vocês, com a experiência do Empreende, Uhum. eu acho que se vocês pegarem o último Empreende e compararem com o primeiro, Sim. quantas coisas vocês mudaram Total. e E, acrescentaram. e a grande questão, né, Ju, que a empresa ficando grande ou ficando pequena, os desafios continuam os mesmos. Eles só mudam de proporção. E a gente continua errando, mas errando diferente, né? Então, assim, a gente nunca vai chegar num ápice, assim, de, cara, foi tudo 100% perfeito. Não existe 100% perfeito, né? Sempre tem pontos de melhoria. E é muita tentativa e erro hoje em dia, né? Então, falando de evento, né? Pô, um local novo, um pós-pandemia, de desafio e de equipe, né? Tudo sempre vão ter desafios. A questão é trabalhar com isso, né? E ter humildade para reconhecer também que Sim. a gente não sabe tudo, né? Com certeza. Tem muito ainda para aprender. Com certeza. É. Tanto que eu faço, né? Hoje, por exemplo, na agência, a gente faz um tour de outros eventos no Brasil e fora do Brasil para ver outros insights, assim, né? Boas práticas. Porra, o que fizeram deu de errado. Então, em 2019, pré-pandemia, eu fui para vários eventos na Bélgica, em Portugal. Legal. Viver Então, a experiência como o teu convidado vive. Exato, para ter outros pontos de vista, né? O que o pessoal tá fazendo em Israel, né? O que o pessoal tá fazendo nos Emirados. E que bacana, a gente aqui consegue, depois de viver a experiência no Empreende, De muita várias coisa coisas que que tu a gente pensa. E o legal é que, assim, hoje o mundo é globalizado. Então, às vezes não é algo do tipo, nossa, nunca tinha pensado nisso. Mas às vezes é de uma forma diferente. Às vezes é um formato diferente, né? Se a gente parar pra pensar, um ponto de vista diferente muda tudo, né? Então, uma nova forma de ver a mesma coisa muda totalmente a percepção. Então, são os detalhes que vão fazer a diferença, né? Em qualquer negócio. E é bem disso que tu tava falando, a gente nunca vai estar completo, sempre vai ter mais pra aprender. Exato. Então, às vezes, a nova geração tá aí. Vai vir, às vezes, uma formatação nova do teu mesmo negócio muito melhor. E por que não se adaptar a esse novo modelo e sim ficar no antigo, né? Total. Eu até penso hoje qual é o negócio que vai matar o meu negócio. Claro. Então, tem que a gente tem de 6 em 6 meses, a gente busca fazer no grupo das empresas, assim, principalmente o que vai ter de negócio que vai poder matar o nosso negócio. Então, tem coisa que a gente tá Olha mapeando. que legal, gente. Gravem essa frase. Porque assim, tudo vai se transformar. Então, o que é o intermediário, ele tende a, não talvez morrer, mas ele tende a ficar diferente, né? Foi o caso, N casos aí comuns, né? Mas a agência de viagem teve que se adaptar, né? Porque hoje consegue comprar muito mais fácil. Propriamente o mundo dos filmes, né? Hoje cinema. Cara, cinema hoje em dia é outro tipo de experiência, é outro mercado de locadora, né? Então hoje o cinema é muito mais a experiência do que o filme em si, né? Então o comportamento das pessoas mudaram e se a gente não ficar atento a isso, a gente vai ficar para trás. E para isso vale a reciclagem, a gente está sempre buscando conhecimento, novidade, né, Lucas? Sim, com certeza, Ju. Tem até uma dica bem prática, Ju, que eu quero até dividir com o pessoal, que hoje todo mundo, quando vai fazer uma pesquisa, anotem essa aí que é importante. Todo mundo que vai fazer uma pesquisa hoje, pesquisar, por exemplo, formas de inovar na minha estética, formas de inovar na minha loja de roupa. Todo mundo vai aonde? Pesquisar Google, isso? No Google. Pinterest. Ok. No Google, no Pinterest. E sempre que a gente pesquisa isso no Google e coloca isso dessa forma, a gente vai encontrar coisas que já estão sendo feitas. Por quê? Porque o Google vai verificar as palavras-chave, o algoritmo vai entregar o conteúdo, as imagens, com coisas que já estão acontecendo no Brasil. Matérias, né? Exato, matérias, blogs, enfim. Isso. Então isso já está acontecendo, então não vai ser tão inovador. Agora, se pegar e entrar no Google do Japão e escrever em japonês, muda totalmente o resultado de busca. Da mesma forma para todo e qualquer Google mundial. Então, na Dinamarca, na Holanda, na França, escrevendo a língua de origem, muda totalmente, assim. Até quem quiser, eu tenho uma lista de Googles mundiais, né? Passa pra gente depois. Posso passar para vocês. Pode. E também Compartilha com a galera. Compartilha com a galera. Que legal. Que é uma forma diferente de usar uma ferramenta que todo mundo usa, de uma forma diferente e que muda totalmente o resultado. Exato. Aí sim a gente começa a buscar inovação, né? Simples e com atitude. Lucas, eu acredito assim que o medo, ele trava a gente, né?
muitas pessoas não dão aquele start, não saem do lugar por medo. Medo de fracassar, seja qual for o medo, né? Eu sempre fui de lidar de frente, sim, de bater de frente com medo, de enfrentar, né? Então, assim, eu tava até contando hoje essa história pra Elis. Eu nunca fui aquela aluna que gosta, tu me contou da tua história aí, de que tu era o líder de classe e tal. Eu sempre estive mais escondidinha. Tu ia ganhar um prêmio? Ia ganhar um prêmio, ia ganhar um faginho de refrigerante, Ju, porra. Não estudou com ele, perdeu. Poxa, sacanagem. Mas, enfim, eu ficava assim, com a mão gelada na hora de apresentar trabalho, dava dor de barriga, dava tudo. Então, eu não sou aquela pessoa, assim, que... Tem pessoas que nasceram pra entrar no palco e falar. Eu sempre fui... Era, né, Ju? Era, porque agora com esse podcast pois aí já foi, né? Então, e aí, em 2019, eu recebi uma ligação, um convite para ser palestrante no Estética em Sul, que da nossa área é o maior evento de estética do Brasil, Sim. né? E eu fiquei sabendo que ia ser no palco principal. Na hora eu gelei, eu tinha que dar a resposta no telefone. Imagina a tua cara. Eu fiquei assim, meu Deus, e agora? E na mesma hora veio aquele, porque eu acho que a gente tem o anjinho e o diabinho ali do lado, né? E o diabinho veio com tudo, falou, olha, não vai, tu vai gaguejar, tu vai desmaiar lá na frente, tu não vai conseguir, tu vai passar vergonha. Então, assim, veio aquele medo todo, e aí eu pensei, não, eu vou aceitar, porque se eu não aceitar, eu vou trocar o medo pelo arrependimento, né? Então, assim, a culpa, e aí a gente não consegue, então eu vou enfrentar e tal. E aí fui muito nervosa pro palco. Sim. Então, assim, eu acredito que a gente tem que enfrentar. Aí, agora, nesse ano, fui convidada novamente e estou junto com a Elisa aqui no podcast, né? Assim, é um jeito de enfrentar Com certeza. essa dificuldade de falar Se não em tivesse falado, a gente não teria, Não, né? e as pessoas falam, não, mas tu é tão calma, e nem sabem como é que eu tô por dentro. Não tenho essa... Foi a primeira vez que eu vi o outro lado dela e ainda achava que ela tava calma. Eu Ela falei, não parece. Não muito. Não, mas eu fico tensa e tal. E aí eu queria ver contigo, porque Sim. o Empreende Brasil, meu Deus, 6 mil pessoas? 6 mil pessoas. 6.200. Gente, eu tava lá, era assim, ó, um mar de uma plateia gigante. E uma energia incrível, né? Porque acho que é tanta gente incrível. com boas ideias. É um negócio que vibra muito legal, né? E assim, vocês trouxeram convidados com bastante nome aqui, né? No Brasil. No Brasil. Sim. Então, como é que é pra ti? Né? Eu sei que tu já tem essa desenvoltura aí Sim. O Carlos também. Carlos Wizard, Flávio Augusto, que veio Pois com a gente também. só tinha fera. Como é que é? Não é só falar com o Mara, é falar com o povo grandão. Tá do lado desse povo todo. Sim. E alguma vez, assim, tu sentiu medo ou tu sentiu um nervosismo de falar? Como é que é? A gente tava curiosa pra saber disso. O Lucas começou, o Lucas com 6 mil pessoas. Conta pra galera se identificar aí. Uma coisa que é interessante, Elis, Ju, é que assim, todo mundo tem medo, né? E uma coisa que eu aprendi são duas coisas. Teve um ano, quando eu tive essa relação pra começar a empreender, eu disse assim, cara, minha vida já tá uma merda, perdi meu pai, perdi minha mãe. Qualquer outra coisa que der errado eu vou superar, porque tá tudo certo, né? Quer dizer, já tá tudo errado, então assim, no máximo que vai ficar é um pouquinho pior, mas assim, não tem muito como piorar. E aí eu até contando assim um pouquinho pra gerar essa conexão, eu comecei a trabalhar com evento bem cedo, né? Com 16 anos. E aí nesse trabalho com eventos, enfim, na época eu abri a minha primeira empresa com 18 anos, num portal que tem hoje e tal, que foi de uma forma muito, vou fazer acontecer. E aí eu fui entrando no mercado de eventos até que eu fui dar um primeiro salto, assim, de investimento, assim, de, investir em realmente um dinheiro que eu não tinha, para fazer um evento. E aí isso foi em 2012 e foi o evento de lançamento da marca da Luxe, que é a marca que eu tenho hoje. E a marca da Luxe, ela nasceu muito com foco do entretenimento. E eu tava com muito medo de fazer. E aí eu continuava com aquele pensamento, por mais que já tivesse passado alguns anos, tipo, eu vou dar conta, né, independente do desafio que tiver.
E aí eu agendei o evento. Foi 17 de março de 2012, isso marcou bastante. E aí, um mês antes da festa, aconteceu um show, foi marcado em Florianópolis, acho que era o Jorge Mateus na época. E aí eu, mesmo com medo, eu fui. E aí os ingressos começaram a não vender. Meus amigos começaram a comprar ingressos pro show. E eu disse, não, mas vai dar certo. Sou empreendedor, vai dar certo. Não existe nunca. E aí foi chegando perto do evento e nada, daí eu comecei a criar outras estratégias e tal. E no resumo da história, que o evento era para 600 pessoas, deu umas 200 e poucas pessoas, eu tomei um prejuizaço financeiro. A festa foi ruim, porque deu pouca gente. E na época eu ganhava um salário de R$ 950 e eu tomei um prejuízo de R$ 25.000. E aí eu aprendi... Tudo pra desistir ali, hein? Eu aprendi, Ju, que assim, duas coisas. Uma, que tem uma grande diferença entre você ser persistente e você ser teimoso. Na decisão de eu seguir em frente, eu fui teimoso. Por quê? Porque eu não considerei os fatores que estavam internos, fatores externos, que os números não estavam dando bons indicadores. Eu poderia ter desistido isso antes. E aí eu não fui persistente, eu fui teimoso, porque eu não consegui analisar o cenário da forma como deveria. E aí eu aprendi também, depois desse episódio, que sempre que der medo pra gente, hoje um exercício que eu faço em todo e qualquer negócio cara, eu tô com medo desse projeto, eu tô com medo de fazer isso. Eu penso o que de pior pode acontecer se aquilo ali der errado. E aí, se você traz pro teu consciente o que de pior pode acontecer, você tomar a decisão. Cara, eu tô disposto a diminuir os riscos e correr o risco, né, de, por exemplo, desmaiar no palco. Poxa, você pode diminuir o risco. Como? Poxa, vai fazer um curso de oratória, se preparar, preparar o conteúdo, respiração, enfim. Respiração, forma de estar ficar mais calma. Então, assim, para tudo tem formas da gente diminuir o risco. Desde que você tenha consciente o que de pior pode acontecer naquela tomada de decisão. Né? Então, eu aprendi isso na prática, de uma forma dolorosa, mas hoje eu acho que 2 grandes aprendizados não misture, né? Não confunda ser persistente com ser teimoso. E se for para tomar uma decisão que tiver com muito medo, tenha consciente o que de pior pode acontecer, de que forma que você pode diminuir esses erros e se está disposto a correr esse risco. Né? Então, o ponto é esse. Né? E se der errado, aprendizado, e se der certo, né? Tipo, alegria, né? Sucesso. E entender que faz parte da etapa do processo, mas faça isso de uma forma consciente, né? Não algo do tipo, vou ver o que vai dar. Não, faça de uma forma realmente consciente. Estudar o mercado, estudar o que você vai fazer também, né? Dar um exemplo, né? Por exemplo, poxa, vou abrir uma loja, vou abrir... Então, poxa, quanto vai investir? O que de pior pode acontecer? Será que você consegue atender a domicílio antes? Ou atender com horário marcado sem abrir um local antes? Então, formas que vai diminuindo os riscos e que vai deixando mais claro aquela estratégia, né? Pra ver se vai fazer sentido ou não. Como que é esse Lucas um dia antes do Empreende? Tranquilo, sabia? A noite do Empreende? Hoje... Hoje já é tranquilo? Na verdade, eu sempre fui muito tranquilo, assim. Inclusive, um dia antes do Empreende Brasil, a gente teve um evento com os palestrantes, né? Que a gente recebeu eles. E teve um evento também com patrocinadores. Foi outro evento, 2 eventos acontecendo ao mesmo tempo. Não é só o geral. Não, tem outro. Tem um focado só em palestrante. E outro focado só em patrocinador e os ingressos Diamonds. E aí, eu vou contar um segredo aqui. Ai, meu Deus! Eu tava finalizando. Adoro. Eu fui acabar minha palestra às 3 horas da manhã. Do dia do Empreende Brasil. Que eu acabei mudando um pouco e disse, não, vou falar outra coisa. Mudou. E aí eu tava com a equipe, assim, eu e a equipe finalizando, tipo, não, vamos falar sobre isso e tal. A equipe adora. A equipe tava comigo pra cuidar da parte de conteúdo, né? Então, os bastidores, né? E... Eu vi hoje teus bastidores tudo descalço no palco. O tênis deu calo. Aí andando com o tênisinho aqui, aí, ó. durante a semana eu disse assim, não, comprar um tênis novo, né? E, pô, achei esse tênis tão legal. Mereço. E o tênis, porra, o tênis dava calo, cara. E daí eu saí de casa cedaço, assim, e daí começou disse, não, vou ficar descalço. Eu fiquei descalço até a hora de subir no palco. E aí... Olha só, o que ninguém bastidores, sabe. né? Bastidores. E aí, ele postou? Postou, mostrou. Realidade, tem que ser mostrada, né? Certo. E sabe outra coisa que eu quero te perguntar? Sobre o clube. Eu ouvi muito lá no dia, né? Mas não vou saber explicar com tanta expertise igual você.
E fiquei curiosa também para as pessoas conhecerem mais. Então, esse é um outro dia, um outro evento? Sim. Como é que funciona? O Se clube, inscrever? tudo que aconteceu na minha vida empreendedora e que acelerou meu processo de crescimento, eu tô colocando toda a energia de tudo que aconteceu no Empreende Brasil Club. Uhum. Tudo que me ajudou a crescer. Então, assim, desde muito cedo eu participo de grupos empresariais, desde muito cedo eu comecei a me relacionar com... eu falo que, assim, antes da gente ser, a gente tem que pensar como um grande empresário. Depois a gente tem que começar a agir como um grande empresário, para depois a gente ser um grande empresário, né? Então, desde comportamento, forma de lidar. Então, eu comecei muito cedo participando de grupos empresariais, onde eu sentava com presidentes de grandes empresas junto, né? Então, eu ia para São Paulo, até uma história que eu conto. Eu ia para São Paulo de ônibus, e aí eu fazia bate e volta porque eu conseguia um acesso a esse grupo empresarial por relacionamento. E esse grupo empresarial, ele reúne os maiores, o PIB do Brasil. 53% do PIB do Brasil faz parte desse grupo empresarial. E ali eu ia de ônibus e voltava de São Paulo, né, em 2012, isso. Eu ia e voltava de ônibus no mesmo dia, porque não tinha dinheiro para hotel, mas eu tava no mesmo ambiente desses caras. E aí eu comecei a ver qual que era a mentalidade deles, a forma, a conversa, relacionamento. E aí eu comecei a investir muito nisso, muito cedo. E o Empreende Brasil Club, ele vem com toda essa bagagem. Então, assim, conexões que hoje a gente tem, né? Então, por exemplo... Foi a oportunidade que tu teve, Foi a tu oportunidade faz a oportunidade pra galera. Exato. Então, o Massa. clube, ele dá acesso a gente conhecer o bastidores de grandes empresas, a gente conhecer grandes empresários. Então, pô, a galera do clube, a gente teve mentoria com o João Branco, que é o vice-presidente de marketing no McDonald's. Eu vi. A gente teve mentoria também com Siguela Mandela, que é neto do Nelson Mandela. Então, o objetivo do Empreende Brasil Club é pegar toda essa força que a gente tem como Empreende Brasil como um todo e fazer com que essas pessoas que são membros do clube possam acelerar o seu crescimento de negócio, crescimento pessoal. E a gente fala que o clube é uma forma de você ir para o teu próximo nível empresarial. Porque se a gente for falar, todo empreendedor ele tem níveis, né? Então, tem um nível do empreendedor que ele é um autoempregado. Então, ele depende, ele tem que ir na loja, ele tem que abrir a loja, ele tem que às vezes varrer, ele atende, ele liga, ele fecha cliente, ele que fecha a loja. Então, ele é um autoempregado, ou seja, ele é um empreendedor, mas ele é como se fosse um Depende empregado 100% porque dele. depende 100% dele. E aí você vai subindo de nível, daí você vai subindo para um nível um pouco mais gerencial. Poxa, você já tem uma equipe, já tem que gerenciar e tal, mas ainda depende de ti. Então, assim, o empresário hoje tem 5 níveis até você chegar num nível, porra, investidor, não preciso mais ir para a empresa roda sozinha, vendi minha empresa, tem mais liberdade de horário, liberdade financeira. Então, o empreendedor tem todos esses níveis também para subir, né? Então, a gente fala que o Empreende Nossa, Brasil muito legal. Club é uma forma de você subir para o teu próximo nível, seja qual você for, né? Porque a gente tem o Carlos Wizard, né? É nosso sócio Isso, eu te no perguntar dele clube. também. Então, Pra gente. e com ele, assim, né? Ele que é um dos tubarões, assim, né? Do Brasil, um dos bilionários brasileiros. Ele que fundou a Wizard, hoje ele é dono da Pizza Hut, Mundo Verde, Rainha, Topper. Então, eles têm muitas empresas. Então, são mais de Muita 50 experiência. empresas. Foi na É. palestra dele, né? Foi Maravilhosa demais. a palestra dele. E o quanto que uma conexão dessa não vale, né? O quanto que um bate-papo desse não pode te abrir portas, não pode te abrir novos insights. Então, a gente fazer isso com grandes empreendedores é uma forma de oportunizar todos os membros do clube Muito legal. para isso. E para fazer parte do clube, a gente passa por um processo, não um processo seletivo, mas tem um processo para a gente entender porque a gente quer que os membros entre si gerem contatos, gerem conexões entre eles também, né? Então, a gente tem um grupo muito qualificado de empresários aí do Brasil inteiro, médicos, advogados, engenheiros, líderes, né, não necessariamente só donos de negócio, que fazem parte do clube. E o clube nasceu aí faz o quê? 2 meses. E hoje a gente já... Foi nesse último, então, que nasceu. o clube ele foi lançado no Empreende Brasil. Então a gente lançou ele ali e hoje a gente está com um plano de expansão dele para todo o Brasil, né? Então, justamente com esse foco, né? Levar o empreendedor para um próximo nível. E é uma forma do Empreende Brasil durar o ano inteiro, né? Não só o conference naquele E momento. que legal pra você, que honra, né? O Carlos Sim, abraçar a causa com e certeza. seguir esse propósito junto contigo, certeza. né? Essa ideia é franquear no Brasil inteiro, então tem muita oportunidade que a gente pode gerar, né, com as nossas conexões, dar acesso para as pessoas ter hoje, né, a gente tem acesso a muita coisa, mas de que forma que a gente pode
dar esse acesso para outros empreendedores de uma forma estruturada, pensada para te crescer como empreendedor, né? Então, O empreendedorismo só cresce. Muita gente Exato. empreendendo. Agora na pandemia mesmo, muitos novos. E se as pessoas soubessem o quanto de valor a gente agrega com esses conhecimentos, né? De quem já fracassou, quem já passou, né? passou por várias fases aí do empreendedorismo. Sim, total. E hoje estão lá na frente ensinando o caminho, né? Exato. Então, É interessante, né, Ju? privilégio. A gente pode aprender com o erro dos outros, né? A gente não precisa errar, exatamente. né? Então, E poupar o caminho, né? poupar o caminho, poupar tempo, né? Então, Uhum. às vezes a gente tem né? É o caso, por exemplo, porra, eu gosto muito de cozinhar e vou abrir um restaurante. Beleza, mas o cozinhar é uma ponta do serviço, né? Tem toda a gestão, pessoas, marketing. Então, às vezes ter clareza disso com outras pessoas que talvez, com outro chefe que abriu e não deu certo, vai te poupar tempo, vai te poupar dinheiro, então, Olha, hoje, conexões, né? se eu voltasse no tempo hoje, eu experimentaria, trabalharia em vários lugares de graça. Sim, Só pra poder vivenciar, cara. Eu falo aumentar o repertório de experiências, né? ter a experiência, assim. Porque ainda mais se às vezes não precisa ainda pagar um aluguel, ou Sim. talvez ainda more com os pais e possa ter isso. Uhum. Nossa, eu dou conselho pras amigas, conhecidas que podem fazer isso, aproveita. Eu até tava falando com meu sobrinho essa semana, ele quer fazer veterinária. Daí ele tem acho que 16 anos, sai de A férias. gente coloca na cabeça que quer. E aí eu falei assim, tá, mas por que você quer veterinária? Não, porque eu gosto e tal, não sei o quê. E assim, tá aí, ele tá de férias, e cara, o que você fez hoje? Ah, eu dormi. Você dormiu o dia inteiro? Não, eu joguei videogame também. Esse tio Assim, aí. porra, ele mora fora, assim, né? Tá aqui passando uma... E assim, tá se brincando, né? E assim, tudo... Daí eu falei pra ele assim, cara, por que você não tem uma atitude de... se tu quer fazer veterinária, vamos ligar pra alguém que é veterinário, pra ver se tu pode passar um dia lá, pra ver a Olha que rotina, legal. ficar na recepção, ver se eventualmente tu pode acompanhar uma consulta. Um parto. Talvez um parto. Ver o que você pode. E talvez tu vai receber um não, 2 nãos. Mas alguém vai abrir uma porta do tipo, cara, não, vem cá ver. E aí, olha só, com uma tomada de decisão de talvez ele fique alguns dias visitando outros veterinários, vendo uma rotina, ele pode ter duas clarezas. Uma, que é o que ele quer, ou que não é o que ele Cara, quer. muda a vida dele. E aí vai mudar a vida dele. E talvez ele vai ficar com 16, 17 anos, daí talvez não vai passar de primeiro, vai fazer cursinho, vai ficar mais 1, 2 anos no cursinho, e vai ficar 1 ano na faculdade. Então, em resumo, pra depois ele entender, acho que não é o que eu quero. Quantos anos que ele tem agora? Tá com 16 pra 17. Sabe E aí, que- pô, vai estar em Só que ele 22 não tinha anos essa e... experiência que tu tem pra pensar nisso. Exato, Que legal que você falou. exato. E eu acho que fica a dica, assim, né? Que a gente possa sugerir pra quem tá fazendo vestibular, né? E vai fazer isso. Testa, é o que tu falou. Assim, poxa, Nossa, vai Sabe testar que isso eu tô antes. lembrando de uma história que eu tenho o Arthur de 9 anos, né? Uhum. Meu filho. E o Arthur, ele disse assim, mãe, eu quero crescer, ser lavador de cachorro. Lavador de cachorro. Eu quero ser lavador de Legal. cachorro. Ele tinha o quê? Uns 6 anos, assim. Eu Uhum. falei, então a partir de hoje, tu que vai lavar a Chloe. A Chloe é nossa Uhum. cachorrinha. Falei, não, tu vai lavar a Chloe. Não, era o Léo. Antes era o Léo. O nosso outro cachorro. Uhum. Aí eu falei, olha, a partir de hoje tu que vai lavar. Aí eu liguei lá pro pet, né? Uhum. Falei, olha, suspende o planinho e tal. Eu falei, não, vai lavar. Aí ele começou a ver o trabalho que dava. Uhum. Eu não quero mais. Na segunda vez ele falou, mãe, eu não vou mais ser lavador de cachorro, não. Mudar de profissão. E é bem isso, né, Ju? É Tem colocar que- a prova ali. Não é show. Até mesmo questão de faculdade. Eu tinha várias amigas que já estavam se formando e tudo mais. Eu não tinha nem escolhido a minha ainda. Eu me formei em marketing, né? Uhum. E eu primeiro trabalhei, realmente, eu pude experimentar. Sim. Mas depois que eu decidi marketing, e eu uso ele pra tudo na vida, né? E gosto muito, amei minha faculdade, ia com vontade. Eu queria ser a que apresentava, amiga. Tudo eu queria estar lá na frente. Eu amava. E tudo é amava. marketing, né? Se a gente for parar pra pensar. E aí, eu vejo muitas pessoas que se arrependem das escolhas. E, lógico, não sou dona da razão, não quer dizer que Sim. foi a escolha certa, mas eu consegui fazer uma faculdade Sim. que eu amei muito e que eu ia feliz. Sim. Todas as aulas eu ia E a feliz. grande questão é isso, né, Elisa? É trazer pro consciente de testar antes de tomar uma decisão, né? Poxa, hoje tem muitas possibilidades, né? De ser um voluntário, ser um jovem aprendiz. De ficar na recepção vendo rotina Qual é até a que... empresa que vai chegar um adolescente, um jovem, e dizer que quer experimentar E vai dizer não? dizer não, talvez pedir uma carta de recomendação da escola.
ter essa iniciativa, eu tenho certeza que os empreendedores vão apoiar, né? Posso compartilhar uma história com vocês? Por favor. Porque a Eli já sabe tudo da minha vida. Eli. Eu tinha feito um curso de comissária de voo. Queria ser comissária por causa também do meu medo de andar de avião. Então, assim, aquela coisa de enfrentar o medo, assim, não, vou ser comissária. Nossa, mas foi profundão. Foi. Eu vou lá todo dia. Não, eu vou, porque também gostava de... Meu irmão também já estava na profissão e tal, e aí eu queria seguir. E aí, a minha mãe era voluntária. Tinha um anexo no Hospital de Caridade aqui de Florianópolis, e tinha muitos pacientes que vinham do interior, que não podiam pagar um tratamento oncológico, né? E aí eles ficavam hospedados, assim, nesse anexo. E aí eu comecei a ir com uma maletinha de maquiagem, porque as voluntárias, a mais nova era minha mãe. Eram tudo mais senhorinhas, assim, e aí eles ficavam lá jogando bingo e tal, e eu via que tinha muita mulher nova, jovem ali com câncer de mama, outros tipos de câncer, que estavam ali longe dos filhos, do marido, passando por aquela situação, sem cabelo, sem sobrancelha. E aí aquilo mexeu muito comigo. E aí eu falei, nossa, eu tenho que fazer alguma coisa por essas mulheres. E aí eu levei uma maleta que eu tinha, porque eu já gostava de maquiagem e tal, eu levei uma maleta e comecei a fazer, todo dia que eu ia, fazer uma maquiagem nelas. E a sobrancelha, porque estava sem pelo, era o que mais chamava atenção. Elas diziam, meu Deus, eu queria poder... eu vou ficar 3 dias sem tomar banho pra não sair esse desenho e tal. E aí eu comecei a ver aquela transformação, porque eu acho que quando a gente trabalha com o propósito de mudar a vida das pessoas, é tão gratificante, é um presente para nós, né? Eu acho que o céu escuta e as coisas fluem mais rápido, assim. E ali eu me descobri, eu falei, poxa, como é legal, como eu queria saber, assim, aprender uma técnica que elas pudessem tomar banho e não sumisse a sobrancelha, né? Então, eu fui atrás, era há 15 anos atrás, então não tinha nada aqui em Florianópolis. Fui fazer meu primeiro curso em São Paulo. Aí trouxe a técnica e tal. E me descobri. Falei, nossa, eu quero trabalhar com isso. Não quero mais ser comissária, não quero. Eu vou trabalhar com micropigmentação. E aí comecei a fazer de presente e tal. E hoje, graças a Deus, eu tô nessa profissão. E a tua atitude, né, Ju? A atitude de chegar e fazer, às vezes, de uma forma despretensiosa, mas o quanto que trouxe de transformação pra ti e pra elas, né? Exatamente. E serviu de treinos pra ti também. Não, a gente tava falando de experiência, de viver aquilo, né? Então, assim, eu lembrei da minha história. Se você assim, não tivesse essa atitude, talvez você nunca... Talvez não hoje ia estaria saber. voando. Foi fazer um bem e transformou numa profissão pra ti depois. Foi. E é justamente isso, e o que eles comentou, tipo, quanto mais experiências a gente tiver, mais certeza a gente vai ter daquilo que a gente gosta, daquilo que a gente não gosta, né? Ter clareza, né? E eu, quando decidi, eu quero empreender, eu não quero mais ser funcionária. E ponto. Teve uma hora que eu coloquei um ponto final, assim. Sim. E aí, mas o que eu vou fazer? Aí eu conversei com todo mundo que eu conhecia, eu falava, eu quero empreender. Se tu ver, tipo, você não tinha nada a ver comigo. Se tu ver alguma coisa que combina comigo, tu me fala, porque eu queria aumentar o leque de possibilidades. Sim. Mas sabe quando a gente tá pressionado e não enxerga mais? Sim. Aí vem uma, olha, a gente quer almoçar e não dá tempo de comprar marmita, se tu fizesse. Aí comecei a cozinhar de noite. Fazia marmitinha e levava todo dia no almoço pra eles. E eu amava cozinhar, tá? Hoje em dia, eu odeio cozinhar. Uma coisa que era prazerosa, virou falou do obrigação. restaurante, virou obrigação. Sim. E eu não tenho uma estrutura pra isso em casa, né? Não tenho uma cozinha industrial. Sim. Acabei, zerei, comi todo o estoque, bom que eu não tive prejuízo. Ainda bem que o William cozinha bem, né? Hoje eu explico pra E ele. é magra de ruim, pelo jeito, né? É magra de ruim. Como? Mas valeu a experiência. Porque se eu tivesse comprado o maquinário todo industrial de um alto valor, Sim. Passei. Próximo, aí fui vender cosméticos. Vendia, eu tirava uma renda extra massa e tudo mais. Mas a forma de trabalhar naquele negócio era captando outras mulheres pra trabalhar. E eu não tenho muita paciência pra quem não faz a sua parte. Sim. E aí eu não podia depender de outras pessoas, porque eu sabia que eu queria fazer a minha. Sim. Descartei também. Até que chegou uma amiga com cilhão. A amiga, coloquei cílios, percebe-se? Ele chegou antes de você. E ela toda animada. Por que tu não vai colocar ela também? Vai lá escutar o que ela tem pra falar. E a moça, eu fui lá, a moça. Eu tiro 10 mil por mês colocando cílios. Eu falei, gente, não é possível. Não é possível que isso existe. Porque era outro mundo. Sim, trabalhava com outra área administrativa, nada a ver. Eu não tinha muita vaidade. Até que eu falei, se ela ganha 10, eu vou ganhar também.
E aí comecei a atender de noite em casa. Atendia uma por... Imagina, eu demorava 3 horas. Hoje eu faço em 1 hora. Sim. 3, 4 horas. Atendia uma por vez. Meu gato deitado no colo da cliente. Fazia de graça pras amigas, igual tu fez no negócio das moças lá sem sobrancelha. E aí... Pra ir testando, teve Virou? portfólio, Não, tem indicação. era sábado, era domingo e era noite. Uhum. Até que quando eu vi, eu tava tirando 3 vezes mais que o meu salário. Fui feliz da vida, pedi demissão. Sim. Não, e é bem Eu isso, tava né? segura já, né? Sim. Mas testei trabalhando em outra empresa também. Então não é Exato. porque às vezes você já está num emprego fixo que não tem por que não mudar, né? Exato, eu acho Também que dá. a gente tem que ser feliz. E muitas vezes eu falo até que empreender também pode empreender dentro de uma empresa, né? Tu pode ser um Também. gerente, tu pode ser um líder, Muitos tu pode profissionais ser... dão essa liberdade. Então, acho que buscar a nossa felicidade, né? Porque no fundo é isso, tá realizado e crescer, né? Eu acho que ficar no... não correr risco é muito arriscado, né? A gente não correr risco. Então, eu acho que esse é o ponto. E tu não pensa assim, ó, meu Deus, eu penso muito nisso. Como eu queria que todo mundo acordasse feliz e com a vontade de trabalhar que eu tenho. Porque quando eu escuto as pessoas reclamando, eu fico, meu Deus, mas não é possível que não faça alguma coisa, cara. Dá vontade de mudar Dá a uma vida da sacudida pessoa. na pessoa, né? Sacudir, né? Falar, não, reclama, vai. Porque Né? uma vez eu ouvi de um palestrante assim, você só tem o que você merece. Uhum. E tu falou até Sim. outras coisas que remetem a isso. Você só tem o que você merece. Tu acorda 4h30 da manhã pra trabalhar, pra zerar teus e-mails e Sim. delegar certas funções. Uhum. Cara, você automaticamente liberou parte da tua demanda do dia. Sim. Você vai ter tempo pra outras coisas Exato. e automaticamente as outras coisas vão vir a acontecer e você Exato. vai ter um resultado que você merece daquilo. Exato. Né? Até um ponto bem importante, Elisa, olha só. Geralmente o que as pessoas fazem, né? Elas trabalham das 9 às 18. Uma hora Sim. de almoço, esse é o padrão. Se a gente fizer uma mudança simples de comportamento e simples no nosso dia a dia, vamos supor que a gente comece a trabalhar 2 horas antes. Não precisa nem acordar às 4h30 que nem eu faço. Sim. Acorda 2 horas Pra antes. mim é demais, por isso eu não parto falar. Acorda 2 horas antes. Ou trabalha 1 hora antes e 1 hora depois. Se tu trabalha 2 horas a mais por dia, isso dá 10 horas a mais por semana. Num mês dá 40 horas a mais. Num ano, quanto a mais que você vai estar à frente de uma forma produtiva, a mais do mercado, né, de um modo geral. Então, se você faz, né, se hoje pegar os grandes atletas, eles treinam mais que os outros, ponto. Então, e empreender é isso também, né? Então, além de várias outras habilidades, é tu ter produtividade e colocar energia na forma certa, né? Então, e quando a gente trabalha com felicidade, não é um peso, né? Tipo, Sim. vai com felicidade. E não necessariamente a receita é acordar cedo, às vezes é ficar até mais tarde, às vezes é fazer final de semana. Eu à noite. A E milhão à noite. é questão da gente encontrar o que faz sentido, né, na nossa produtividade. Cada um vai funcionar de uma forma. Até quando eu digo assim, ó, vocês. Quando ele dizia, né, você só tem o que você merece, no começo eu me assustei, né? Eu, nossa, o palestrante falando assim, meio agressivo, né? Aí ele, não, mas calma, eu vou explicar. Então, assim, se você aceitou trabalhar por X, R$1.000 de carteira assinada, na tua entrevista te falaram, você vai trabalhar de tal horário a tal horário, fazer essas funções e ganhar isso. Então, tu assinou, fechou, ponto. Agora, ficar reclamando daquilo e não ter nenhuma atitude pra mudar nada daquilo, você vai ter o que você merece, que é o combinado. Exatamente, É o combinado simples. foi esse, exato. Entendeu? E pra tudo é assim, né? Com certeza. Bom, tudo é resultado, né? Se a gente come mal, a gente vai ter uma saúde talvez com desafios, a gente vai ter um corpo talvez não que a gente quer. Tudo é resultado, né? Se a gente não dormir bem, vai ter resultado disso. Curto, médio, longo prazo. Então, o ponto é esse, né? É resultado e acho que essa frase resume muito bem. Tipo, independente de onde você está hoje, você tem o que você merece. De forma que você vai mudar a sua atitude hoje, né? Sim. E outra coisa, a gente falou muito do Empreende, mas tu tens outras empresas, né? Sim. Me conta um pouquinho das outras, que eu entrei no teu Instagram, eu olhei as outras empresas, tem a de Pet, Sim. tem a Lush House. Pet até foi uma empresa que a gente comprou na pandemia, foi um e-commerce. E ali eu tive uma experiência com e-commerce, eu nunca tinha tido e-commerce. E a gente fez toda uma diferenciação de marca, a gente criou um novo... o conceito da Pet Você é ser fazendo um comparativo, assim, é meio que uma imaginário para o mercado pet. Então são produtos criativos e divertidos para você e para o seu pet. Para o seu pet e você, né, que é a marca. E ali a gente teve bons resultados, de um modo geral, no negócio. Só que eu percebi que, cara, eu não sou pro e-commerce, assim, não sou do comércio, não sou do varejo. Não é algo que
me encanta. Então foi muito encantador no momento que a gente estava focando em diferenciação, de fazer um novo branding da marca, de fazer diferenciação dos produtos, que foi o que a gente fez. Mas depois o dia a dia da operação era algo que não me encantava mais. E essa parte da marca ali, tu gosta bastante. E é isso que a gente faz muito, né, com as empresas, né, gerar experiência, conexão, pensar marketing e tal. Então, o e-commerce hoje, inclusive, é uma empresa que a gente está à venda no mercado. Então, você que é do mercado pet, é uma empresa que ela está toda estruturada, com marca, com lista de clientes, com fornecedores exclusivos. Mas hoje é algo que, naquela energia que eu tenho, né, de 80-20, a regra de Pareto, né, tipo, 80% das coisas que a gente faz não geram resultado. Às vezes é o 20% que a gente faz que vai gerar grandes resultados, né? Às vezes vai ser um almoço de um negócio, de um patrocinador e que vai gerar um grande resultado. Então, muitas vezes a gente tem essa regra de 80-20, né? O que você vai fazer de 20% de esforço para dar 80% do resultado. Né? Então, hoje o e-commerce, para mim, enquanto negócio, ele dá 80% de esforço e 20% de resultado. Por quê? E-commerce é volume. E você tem que estar no mercado pet, né? Você tem que estar atento e tal. E como na época a gente estava em pandemia e o mercado de vendas estava parado, era uma forma da gente criar outras alternativas, né? E aí com a retomada do setor de eventos, hoje o tempo que a gente dedicava, né, para fazer a gestão, eu particularmente fazer a gestão, então hoje ele está sendo tocado com a equipe, né, num formato para a gente manter o negócio, mas hoje é uma empresa que a gente vai vender, porque não faz sentido pra gente, né? E então acho que é importante a gente também saber, né? Cara, tem coisa que a gente é bom, tem coisa que a gente não é bom. Mas tem o mercado pet, ele é um dos mercados mais promissores do Brasil. O Brasil hoje é o terceiro maior mercado pet do mundo. Então, assim, tem muita oportunidade. Mas é para quem tem o foco nisso, né? Então, a pet você hoje a gente mantém e a gente abriu agora, faz segunda-feira, ontem, que a gente realmente decidiu fazer a venda, já tá com alguns players interessados. No teu perfil, né? No meu perfil. Como é que é o teu perfil? Lucas Schweitzer. Aí Sem dificultou, ponto? né? Tudo eu tô até agora tentando falar deixa Vou aí, deixar no vídeo aqui pra galera seguir. Lucas Schweitzer. E ali tem, então, né, fiquem à vontade de mandar direct ali. Pet Você Store, né? Pet Você Store. Então, e aí o e-commerce hoje, então, a gente tá nesse sentido, né, tocando o negócio, mas muito foco em passar ele pra frente como uma oportunidade para quem realmente tá focado no e-commerce e no mercado então, pet. Já é um mercado que tá o e-commerce que tá pronto, né? Tá pronto, tá pronto, é só rodar. Experiência, é só quem quiser, é só rodar, ter experiência em mercado pet. Então tá pronto para rodar. E a gente tem, né, a agência, né, a Lucha hoje, que esse ano tá completando 10 anos. Muito focada em criar eventos corporativos no Brasil. Tudo começou, né? Foi onde tudo começou. E a gente também é agência de comunicação, né? Então, marketing, branding, de um modo geral. Esse mercado onde a gente fala que tudo é marketing, né? Porque marketing a gente tá desde a formação do preço, da escolha de promoção, de praça, percepção. Então, tudo realmente, toda empresa tem que ter o marketing. Então, hoje a Lucha, enquanto agência, é bem focada em eventos corporativos, em marketing 360. A gente tem a Luxury House, que é uma casa que a gente tem experiência, que ela é focada em hospedagem e eventos mais intimistas, também, que é uma casa que fica em Florianópolis, de frente para o mar, que tem toda uma... Fica em Coqueiros, em Itaguaçu ali. Tu fez o aniversário da Catarina lá, né? Lá foi o aniversário da Catarina eu vi, também. Ficou lindo o lugar, a decoração. É bem legal. São mais 700 metros quadrados de casa, tem piscina, tem área de lazer, tem sala de jogos, tem um gramado bem grandão. Então, ali a gente faz muito eventos, né? Casamentos acontece ali, eventos menores, né? Um pouco mais intimistas. E muita hospedagem também, no Booking, Airbnb. Então, janeiro hoje, por exemplo, janeiro, Réveillon, já está praticamente todo fechado. Então, a gente trabalha bastante com experiência. Então, é uma casa que cada espaço da casa ele é totalmente pensado para proporcionar uma experiência. Então, a gente tem um terraço onde a pessoa veste uma camiseta e fica da mesma cor do terraço. Então, vários pontos instagramáveis. Isso com experiência vocês arrasam, hein? Com marketing que você já tem aí, já são fera, né? Então juntou tudo. Então é algo que a gente gosta bastante de fazer. E o Empreende Brasil hoje que tem vários nichos de negócio. O Empreende Brasil Club é uma empresa, o Empreende Brasil Conference é uma outra empresa, o Empreende Brasil Movimento é um outro negócio também, então... Como abre o leque de possibilidades. Né? Exato. Então, e tudo muito focado no nosso propósito, né? Que é o quê? Gerar experiência, potencializar pessoas e marcas, e é isso que a gente faz tanto com a Luz como com o Empreende Brasil, de impactar de forma positiva com o marketing com diferenciação, né? Que é muito que a gente faz. Quem quiser conhecer, na bio dele tem todos... Tem tudo lá.
IG lá tá todos E eles estão lá. deixem. E estou à disposição aí também para novas conexões e dúvidas, enfim, estou muito à disposição aí para fomentar o empreendedorismo, né? Fazer que todo mundo seja realizador e menos vítima de desafios da vida que a gente tem. Acho top. Razão, então, muito obrigada pela tua presença. A gente agradece muito o teu tempo disponibilizado pra galera. Também por toda essa inspiração que ele passou aqui hoje, né, gente? Anotem todas as dicas, coloquem em prática. Lucas, se fosse para finalizar com alguma mensagem, o que tu deixaria aí de tanta experiência que tu tens, né? Pra essa galera que tá assistindo. Tem 2 palavras de que eu gosto muito e que, inclusive, quando vocês forem em alguma das empresas nossas ali, é até a senha do Wi-Fi, que é sucesso hoje. Essas 2 palavras hoje fazem muito sentido para mim, porque se a gente for falar do passado, já foi, e a gente tá sempre projetando o futuro. Só que para projetar o futuro e ter sucesso no futuro, tu vai ter que ter muito foco no hoje, né? Então, assim, de que forma que hoje você vai poder ser a tua melhor versão, de que forma que hoje você vai poder ser mais produtivo e que tu vai caminhar em direção ao que você quer do teu amanhã, do teu futuro. Porque tu só vai ter sucesso no futuro se você plantar hoje, né? Se você plantar morango, você não vai colher maçã. Então, se você plantar e esforço, não quer dizer, eu sou muito esforçado, acordo cedo, trabalho muito, não quer dizer que você vai ter resultado. Porque esforço de uma forma não assertiva, de uma forma não inteligente, é a mesma coisa que nada, né? Então, de que forma que você vai poder ter mais autoconhecimento, ser mais inteligente, ter uma visão de longo prazo e diariamente caminhar para aquilo, né? Então, como vocês falaram aqui, vocês deram o depoimento de vocês também, vocês começaram a atender de graça, vocês faziam o melhor dentro daquilo que vocês podiam, trabalhava final de semana. E, cara, de que forma que eu posso fazer isso hoje? Então, trabalhava até mais tarde. E daí olha que louco, quando chegou amanhã é hoje de novo, né? Então, assim, sempre é hoje. Então, O amanhã nunca vem, né? O amanhã nunca chega. Nunca chega. Tem uma frase de um sábio muito, muito inteligente, que ele fala assim: muitas vezes eu tentei fugir de mim, mas onde eu ia, eu tava. Essa frase é de quem tiririca, essa frase. E aí a gente passa, às vezes é uma reflexão que é uma frase idiota, mas assim, às vezes a gente não tá feliz em algum momento, em alguma coisa, e às vezes não é pelo ambiente, às vezes a gente não tá feliz por dentro, né? Então, assim, de que forma que você com você mesmo vai poder ser melhor hoje? De que forma que você com você vai poder ser melhor no teu projeto hoje, né? Então, façam planos. Grandes metas têm planos de ações grandes que são divididos em pequenas etapas, né? E a etapa tem que ser cumprida hoje. Eu falo pro Arthur assim, ó, eu deixo no quarto dele, desistir só amanhã. O amanhã nunca vem, né? Nunca então, vem. já pra ele se acostumar com isso. Então vamos focar no hoje. Então, acho que a mensagem é foquem realmente no sucesso hoje. O que vai ser, pro teu dia finalizar com sucesso, o que você precisa fazer? Acordar cedo e treinar, comer bem, ter boas escolhas. Isso vai ser uma consequência. Fazer a listinha das experiências. A listinha é pra amanhã, daí tu vai fazendo ela hoje. Vai fazendo ela e coloca uma data, né, pra isso acontecer, um prazo. Então, traz pro consciente, seja mais realizador e sonhar pra realizar, né? Então, foco nesse sucesso hoje aí que, se a gente fizer isso todos os dias, com certeza a gente vai estar sempre melhorando e mais perto dos nossos grandes objetivos. Os resultados vêm. E muito obrigado, meninas. Foi um prazer aí estar no Dose Delas. Obrigada, a gente agradece. Arrasou. Obrigada. Já fez a história dele também, Podia ser 3 horas esse episódio. Sim. Vamos pedir uma pizza, então. Pergunta a gente tem um monte, mas a gente vai querer te convidar de novo. Não, perfeito, vai ser um prazer. E aí a gente vai pegando aí novas perguntas da galera, até deixar uma caixinha lá pra todo mundo perguntar. Maravilha. E aí a gente chama de novo aqui. Combinado. Porque a lista aqui tava grande, só que a gente tem hora pra acabar, infelizmente, né? Não, isso Sempre aí. fica com esse gostinho de quero mais, mas gente, tu volta, hein? Volto, maravilha. Voltar pra cá. E, gente, acompanhem o Lucas no Instagram. A gente vai deixar o @ dele aqui, tá? Segue a gente também, senhorita.leste, Juliana Prats com TS, não T mudo. Isso aí. O do William eu vou deixar. O do William tá aqui. O Lucas eu vou deixar anotado pra vocês não terem que adivinhar o sobrenome alemão dele. O tá? Schweitzer, mas vai dar certo. Mas vai dar tudo certo. O Empreende também? Do Qual é o do também, Empreende? Empreende Brasil, @Empreende Brasil, Brasil com Z. Vai ser mais fácil. E a gente quer agradecer a todos vocês que nos assistiram aqui no YouTube, todos vocês que nos ouviram no Spotify.
Pedir para vocês também curtir a gente, dar o like, compartilhar com vários amigos, porque a história hoje foi maravilhosa, Lucas. Deu muita inspiração pra galera, né, Ju? Maravilhosa. E aí a gente quer agradecer também os nossos parceiros, né? Isso. Esse aqui é da Start Laser. Nossa Inclusive, a tua canequinha canequinha linda. já está guardada. Vamos te Maravilha. presentear com uma embalagem bem linda. Vamos agradecer também a Empório Food Park, que sempre traz as bebidas pra gente, as bebidas aqui do podcast. E também a MK Produções, que cuida de todo o nosso marketing, de todo o nosso Instagram. Muito obrigada, galera. Até o próximo episódio. Beijos. Obrigada, gente. Tchau. Tchau. Obrigada.